Olá, hoje nós vamos estudar Teorema de Tales, que foi formulado por Tales de Mileto, um dos primeiros matemáticos do quais temos notícia, certo? O que dizia esse teorema? Que feixe de retas paralelas, nesse caso eu coloquei RST, para demonstrar no nosso exemplo, intersectada por segmentos de reta transversais, nesse caso U e V, formam segmento de retas proporcionais, certo? Então, quando nós temos feixe de retas paralelas, intersectadas por retas transversais, formam segmentos, que são essas partezinhas, de retas proporcionais, certo? Retas paralelas são aquelas retas que não têm nenhum ponto em comum. Ó, a R é paralela a S, que é paralela a T. Elas não têm nenhum ponto em comum uma com as outras. Entre elas não há pontos em comum. Já as retas transversais, certo? Para ela ser transversal à outra, ou seja, ela só é transversal a outra reta quando ela tem apenas um ponto em comum, ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho RST, são retas paralelas. U e V são retas, o quê? Transversais em relação às paralelas, certo? Então, elas, as transversais com as paralelas, elas formam retas proporcionais, ou seja, segmento de retas proporcionais. Aí, aqui nós temos um exemplo. O segmento AB, ou seja, do ponto A ao ponto B, nós temos um segmento de reta. Então, o segmento AB está para o segmento BC, assim como, ou seja, igual ao segmento DE, que está para o EF, o segmento EF. O que quer dizer isso? E nesse exemplo aqui, onde nós temos as paralelas com as transversais, nós vamos ter vários segmentos de retas proporcionais, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, aqui tem outro, ó, do A ao C, esse segmento de reta AC, tudo isso, ele está para o DF, essa parte todinha, ó, esse está para esse, que vai ser igual BC, esse segmento aqui, que vai estar para o EF. Então, você veja que a gente tem uma proporção entre os segmentos aqui. Então, o que quer dizer isso? Cada segmento desse de retas aqui, ele é chamado de razão, certo? O que vai ser razão? Vai ser uma divisão, um coeficiente nós vamos ter aqui entre numerador e denominador. Numerador e denominador, certo? Então, aqui nós temos a razão, que é uma comparação entre duas grandezas, certo? Comparação entre duas grandezas. E entre eles, nós temos a proporção. Como é isso, professora? Ou seja, a proporção vai ser a igualdade entre essas duas razões, certo? Por isso que a gente diz, forma um segmento de retas proporcionais, ok? Porque entre essas razões, nós temos o quê? Uma igualdade. Ou seja, quando o coeficiente, quando a divisão entre essas duas razões forem o quê? Iguais, certo? Vamos resolver o primeiro exemplo, o exemplo 1. Sabendo que as retas R paralela a S, paralela a T,
determina o valor de x em cada item. Então, esses tracinhos que eu tenho entre o R, o S e o T é o símbolozinho de retas paralelas. Então, está dizendo que a reta R é paralela a S, que é paralela a T. R é paralela a S, que é paralela a T. Então, aqui a U e V, elas são o quê? Transversais. Aí está pedindo para a gente encontrar o valor de x em cada item. Então, como nós vamos resolver? Esse segmento de x, nesse caso, vai estar para esse outro, que vale 6. Então, x está para 6, vai ser igual ao mesmo aqui, ó, x, o correspondente, 21, vai estar para o 7. Então, nós temos aqui igualdade entre razões. Então, nós vamos resolver isso aqui, meio pelos extremos. X vezes 7, 7x, é igual 21 vezes 6, vai dar 126. X é igual 126 dividido para 7. O que está multiplicando a letra passa para depois da igualdade, dividindo. Então, x vai ser igual 126 dividido para 7 vai dar 18. Nós temos aqui o exemplo 2. Opa, foi um erro aqui. É letra B. Corresponde ainda o exemplo 1. Então, também é para a gente encontrar o valor do x. Só que aqui nós temos as retas transversais cruzadas. Elas estão aqui cruzadas. Como é que nós vamos resolver? Nós vamos segui-las, certo? Então, aqui nós temos, para facilitar, nós vamos seguir aqui. Então, quem vai corresponder à reta, a semi-reta aqui, nesse caso, U vai ser x e 6. Então, nós vamos fazer x está para 6, que vai ser igual. Então, quem vai estar aqui na reta V? Então, vai ser a semi-reta, nesse caso, 10 e 4. Então, 10 está para 4. Meio pelos extremos. Igualdade entre duas razões, que vai ser o que? A proporção. Então, x vezes 4, 4x, é igual 6 vezes 10, 60. X é igual, que está multiplicando, passa para depois da igualdade dividindo. 60 dividido por 4, x é igual a 15. Exemplo 3. Não. Item C. Nós temos aqui também que encontrar o valor de x. Só que aqui nós temos que ter cuidado. Vejam que o x é esse segmento todo aqui de reta, certo? É daqui até aqui embaixo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa parte todinha aqui, igualar a x, que é o que nós queremos saber o resultado, o valor, né? Então, nós vamos fazer esse lado aqui, vai ser 4 mais 6, já pode colocar 10 se quiser. 4 mais 6, certo? Vai estar para quem? Para x aqui todo, certo? Isso é igual. Aí eu posso pegar essa parte, por quê? Porque nesse lado eu já tenho o valor dele, certo? Se eu pegar aqui, aqui eu não sei quanto vale ainda.
Então, eu teria que fazer x menos 9. Então, como eu já tenho essa parte, então fica melhor. 6 dividido ou está para 9. Aqui nós temos 4 mais 6, 10. 10 está para x, igual 6 está para 9. Meio pelos extremos. 10 vezes 9, 90. Isso é igual a 6 vezes x, 6x. Aqui a gente pode inverter o lado, tanto faz, certo? Todos os dois são positivos, vão ficar com o mesmo sinal. Então, x é igual, o que está multiplicando passa para depois da igualdade, dividindo. 90 dividido por 6, x é igual a 15. Coincidência, certo? Dos valores aí. Então, aqui foram alguns exemplos de teorema de Tales, ok? Vamos aprender.